Galera, o nosso querido Goburou tem também as evoluções dele, cara. Tu acha que ele só ficou ali no ogro, virou Hobgoblin, depois de ser Goblin, foi pra ogro? Não, ele se tornou Deus, irmão. O cara literalmente foi pro patamar diferenciado. A cada dia da vida dele que ele ia passando, ele ia fazendo muitas coisas diferentes, até chegar num patamar muito louco. E olha só, ele teve muitas escolhas que fizeram ele se tornar esse deus aí, né? Um deus vivo considerado. Então prepara que hoje a gente vai falar de todas as vezes que o Goburou evoluiu. Melhor, Goburou não, vamos chamar de Rou, porque o nome dele também muda de acordo com as evoluções, beleza? Então prepara aí, pipoquinha, pega aquele suco e vem comigo, vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o Goburou costumava ser chamado na vida dele de Tomokui Kanata. Isso antes dele reencarnar e nascer como Goblin, né? Agora, já que ele reencarnou, a gente deixa só como Goburou. Por enquanto, ele tinha um lapso de memória também falando sobre o passado dele. Ele lembra que depois de um dia de trabalho árduo, ele foi convidado pelo colega dele para sair para beber. Ele aceitou, foi lá, passeou pelas tavernas, bebeu pra caraca. E como no dia seguinte era feriado, ele bebeu até tarde da noite, mesmo que a amiga dele fosse muito fraca contra álcool. Tanto que ele acabou carregando ela pra casa dele, porque ela tava toda doidona e tal. Tava nem conseguindo andar. E ela tinha adormecido, ele não queria acordar essa garota, então ele deixou ela na cama, sem fazer nada, tá? Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Não. Ele só foi lá porque ele tinha um certo amor por álcool bem peculiar, bem singular, né? Então ele foi, abriu a geladeira dele e não tinha nada. Tá? Não deu. O verão estava se aproximando, só que a noite ainda estava fria e ele saiu para comprar álcool. A lua cheia lá no céu, tava bonita e tal. Típico de filme de terror, aquela cena de filme de terror, né? Pois é, enquanto ele passava depois de ter comprado o álcool, tinha uma menina bonita. O rosto dela era muito familiar para ele. Para o público geral, ele chama ela de perseguidora. Ela, de fato, é a perseguidora dele, chamada de Kirimine Aoi. Ela é uma estudante universitária muito mais ativa, né? 20 anos mais ou menos. E uns anos atrás ele bateu nos delinquentes ali que estavam atrás dela, né? Perturbando ela e tal. E a partir daí, meu irmão, ela ficou muito atrás dele. E assim, foi só uma questão de tempo, mas a Aoi acabou se tornando um stalker full mesmo dele, tá? Não foi uma perseguição muito severa, tal, até que ele começou a trabalhar no local atual de trabalho dele, onde ele continuamente era perseguido por essa garota. Ela até seguia ele para outros estados, outros países, né? O cara era enviado para trabalhar fora, ela seguia. E ele gostaria que ela encarasse ele normalmente, mas isso não acontecia. Ela sempre seguia furtivamente. Só que dessa vez, depois dele comprar a bebida, ele encontrou ela. Tava lá, era ela que tava no poste. Só que seria mais correto dizer o porquê que ele encontrou ela. Ela chegou pra cima dele, começou a emanar uma aura muito diferente do habitual. Quando ele pensou e viu que era ela, já era tarde demais. A atmosfera toda estranha se tornou um caos, porque sem ter resposta nenhuma dela, ela avançou pra cima dele com uma faca totalmente diferenciada, que poderia matar praticamente qualquer coisa. Essa faca era uma faca de uma bainha que não era feita com um pedaço de metal comum. E cara, se fosse um pedaço de metal comum, talvez ele não tivesse nem morrido. Só que a Aoi usou uma Nenekaruri, cara. Essa faca era uma de bainha de classificação B, com uma propriedade geradora de raios, criadas, ironicamente, como um dos produtos vendidos pela empresa onde o tio dele trabalhava. Simplificando, era um cortador molecular único, com a habilidade de um taser de alta voltagem e outras armas também. A arma de proximidade aumentava a nitidez quanto milhares de pequenas lâminas instaladas na lâmina dessa arma, porque ela tinha tipo vários dentes, né? Começava a girar como se fosse uma serra elétrica e se movia numa velocidade muito alta para cortar mesmo o alvo por dentro. E quando ela era ativada, uma corrente de alta voltagem percorre o corpo todo da vítima esfaqueada e paralisa ela temporariamente de todos os movimentos. Também usada pelos militares, tá? E nesse tempo aí, ele não conseguia pensar, o nosso prota, o porquê que a Aoi fez uma coisa dessas. Na realidade, o que ela tava com isso na mão? Depois que ele foi esfaqueado, implacável, repetidamente assim, mano, ele foi morto de uma forma decepcionante pela Aoi, que era um civil comum. Logo depois ele já acordou como Goblin, que foi a primeira transformação que ele se tornou. Não por escolha, né? Porque o cara não escolheria ser um Goblin, mas como ele nasceu ali, vamos aproveitar, né? Pelo menos ele nasceu de novo, não foi de ralo de vez. Veio então algumas habilidades junto com ele também, que como um Goblin recém-nascido, ele tem as mesmas características de um bebê humano. Eles tendem a ficar com sono mais fácil, não conseguem se movimentar direito, era uma criancinha.
Só que depois de 2 dias, eles crescem até o tamanho de um estudante do ensino fundamental. Parece que tá com 10 anos já, sacou? Eles têm uma capacidade de crescimento muito mais rápida, porque eles precisam se adaptar a vários ambientes diversos ali. Poucos dias então depois do nascimento, a capacidade física dele dispara, porque eles podem correr numa velocidade mais moderada, saltar moderadamente alto. Isso porque os goblins precisam caçar. A maioria deles tem baixa capacidade física e mental, mas como o nosso Prota é uma reencarnação, ele não é assim. E raramente até os goblins usam táticas ou qualquer estratégia para caçar. Só que eles podem ser ensinados e aprendem novas habilidades. Quando os goblins sobem de nível depois de atingir o nível 100, eles se tornam mais fortes e alguns se tornam capazes até de usar magia. E as habilidades principais possuídas pelo nosso Prota, pelo Gobrou aqui, são começando com a astúcia, onde ele recebe um movimento de inspiração durante certas situações críticas. O fator de tribo demoníaca também é um fator demoníaco que ele recebe. A visão noturna, os goblins são capazes de ver no escuro, e várias outras habilidades. A partir daí, ele tem uma evolução base. Todos os goblins, eles começam como goblins, mas à medida que eles vão treinando, matam, comem outros monstros, eles acabam ganhando mais experiência, subindo de nível. E quando atinge o nível 100, ele pode ter a oportunidade de subir de classificação ou evoluir para uma forma superior da espécie, né? Que seriam elites. Elites são goblins que atingem o nível 100, só que por algum motivo não conseguem evoluir além desse posto. Mesmo que eles não tenham conseguido subir de classificação, eles são muito mais poderosos do que alguns hobgoblins, que passaram do nível 100 como se fosse um prestígio. Eles se tornam hobgoblin, evolui e volta tudo de novo. Mas esses caras aí de elite, eles podem ser mais fortes porque ganham habilidades especiais nesse estágio. Beleza, o nosso querido Prota, ele se tornou um hobgoblin. Então essa se tornou a segunda evolução. Cara, todos os goblins participam quando têm a oportunidade de evoluir para uma espécie de classificação superior. Eles são maiores, mais fortes, mais inteligentes e mais ameaçadores também do que os próprios goblins. Um oponente desagradável até de se matar ali, de lutar no 1 contra 1. E no caso do nosso Prota, ele estava lá junto com os amigos dele, né, com o Gobkit e a Gobmi. Eles estavam pesquisando um pouco os lugares, explorando mais a fundo na floresta quando descobriram um demi-humano. Um cara de porco andando por lá nas montanhas com uma picareta no ombro. Bom, esse aí era literalmente o cara que ia fazer a evolução deles. Pela aparência leve e musculosa, ele tinha treinado o corpo até certo ponto. A propósito, as roupas que ele estava usando também, isso eu acho interessante, porque as roupas que esse bicho estava usando, os goblins não usavam. Os goblins só cobriam só a tanguinha do Tarzan, tá ligado? Ele já estava com roupa no corpo e tal, e o Gobrou ficou muito irritado por conta desse fato. Afinal de contas, ele não queria ficar usando uma tanga. Só que quando eles descobriram esse cara, ele tava andando sozinho, esse porco aí, né? Então parece que ele era um orc perdido. Por precaução, ele usou a termografia dele para verificar o que rodeava os lugares, mas ter mais cuidado para não ser uma emboscada e tal, porque os olhos do Gobrou se tornaram muito mais úteis. Ele consegue olhar para as coisas e ver muito mais coisas ali por fora. É problemático ser tão difícil usar isso durante o dia, principalmente durante a noite fica mais fácil para ele, mas ele usando a ecolocalização facilita que ele pesquise cuidadosamente toda a área. A ecolocalização é tipo o que os morcegos usam, porque ele já comeu os morcegos também. Como resultado, ele descobriu que não tem outro orc, então eles decidiram fazer um ataque feroz nesse orc aí, e dessa forma eles caçaram com sucesso o primeiro orc. Claro, eles comeram esse orc depois de tudo. Foi bom que a partir daí ele aprendeu novas habilidades, como a linguagem dos orcs e detectar análise, assim como também o libido que ele descobriu a partir. Ele ganhou essas habilidades a partir de comer a carne desse orc. Parece que ele poderia falar com os orcs agora também, diante da linguagem orc. E como existe esse tipo de habilidade, se ele adquirisse uma dessa aí do sistema de linguagem humana, então ele seria capaz de lidar com certos problemas, falando com os humanos também, e majoritariamente é a galera que compõe esse mundo. Quanto a detectar e análise que ele tem, parece que dá uma compreensão de todos os objetos e habilidades quando ele examina esses objetos aí. Restrito a mercadorias principalmente, mesmo que isso dependa do nível de habilidade. Então aí, quando o sol começou a se pôr, todos os três voltaram para a caverna. O cansaço atingiu o Gobrou e depois que ele terminou de distribuir a comida, então ele fechou os olhos enquanto rolava na cama e aí ele melhorou um pouquinho usando as asas de morcego de 7 cores. A sonolência dele é o que acontece sempre quando ele tá para upar de nível, tanto que apareceu a mensagem: seu nível excedeu o valor mínimo exigido, com todas as condições especiais, que era o overrunning, o level motion e também o comportamento único dele, eliminados, né, supridos, era possível ele subir de classificação. E aí imediatamente ele foi dormir. Quando ele acordou, ele já era um hobgoblin. Foi assim que ele evoluiu. E aí a gente tem variantes também, como espécies raras. É uma espécie rara de hobgoblin que o goblin acaba se tornando, que ganha habilidades um pouco diferentes, como uma bênção de um semideus. Ou então um deus ou um deus grande, sacou? Essas variantes raras são muito superiores às suas contrapartes em termos de magia, inteligência e às vezes também de força.
As habilidades que ele desbloqueou nessa evolução foram o comando do demônio fraco, o que torna para ele mais fácil dele comandar demônios de baixo escalão, a inteligência, muito pequena também, fraca, que torna mais fácil para ele pensar antes de fazer outras coisas, entre outros. As variantes dele tinha a proteção divina de Deus, que era a mudança do nome que dependia da bênção de Deus, e era possível que seja um semideus até, todas as espécies poderiam obter isso, com algumas exceções aí, e a evolução das espécies. Quando ele experimentava a evolução, era mais fácil para a próxima geração crescer mais rápido. E outras coisas também que facilitam para ele. Aí temos mais uma evolução que depois disso veio, que é a evolução de Ogro. Quando ele teve a luta mortal lá contra o urso vermelho, que ele começou por causa do enorme apetite para comer aquele urso, finalmente quando ele terminou ele percebeu que o sol já estava nascendo. O corpo dele estava gravemente ferido quando o urso vermelho atacou ele com todas as presas, garras, chamas, tudo. Ele estava se movendo para procurar um lugar mais seguro, um lugar para descansar. Seria uma tarefa impossível. Além disso, o braço esquerdo dele estava equipado com aquela manopla dele e foi cortado, cara. Ficou toquinho, sacou? E aí quando ele se defendeu das garras afiadas do urso, ele saiu voando. O braço dele tinha sido cortado, comido pelo urso. Então assim, ou ele morreria, ou ele teria que estancar o sangue ali para continuar lutando. Foi o que ele fez, ele foi lá e estancou para fechar adequadamente essa ferida aí, usou muitas habilidades de recuperação, elas até teriam se ativado já há algum tempo, né, mas não é uma coisa tão rápida, e felizmente, como ele já tinha lançado a regeneração, o feitiço de recuperação passiva dele de trabalho de druida começou a rolar também, que é a recuperação rápida. No meio da luta, a possibilidade dele sangrar até a morte era muito baixa, ele não ia sangrar. Como ele tinha resistência ao fogo e a mão hidrográfica, ele não teve dificuldades em lidar com as chamas desse monstro, mas foi problemático apagar o fogo. Foi um negócio muito forte. Grande parte da vitória dele foi devido à sorte, tá? Digamos assim. Ele mesmo falou isso. Porém, desde que ele venceu, ele tinha uma responsabilidade de viver pelos derrotados. Então ele estendeu a mão direita dele, como se fosse um chicote ali, pegou a mão do urso vermelho e comeu a mão dele para recuperar a resistência. Daí ele ganhou as habilidades de golpe pesado inigualável, e ele aprendeu isso. A intimidação dos fortes, aprendeu quando terminou de comer o braço direito todo, né, do urso, e aí a exaustão dele começou a vir. Tomou conta dele de novo. Ele sentiu que a consciência dele estava começando a desaparecer. Só que durante a luta feroz ele perdeu muita resistência, então o corpo dele provavelmente julgou que a melhor maneira dele se recuperar era desligar, sacou? Dormir mesmo. Então assim, preservando a resistência dele, a habilidade de recuperação rápida e o buff da recuperação passiva de regeneração estavam regenerando o corpo dele. Então ele só estava confiante de que ele não morreria mesmo se ele ficasse inconsciente. No entanto, era meio óbvio que ele ia ficar indefeso se ele desmaiasse no meio do nada ali, né? Agora tinha uma grande chance dele ser comido por outros monstros durante o tempo que ele estava inconsciente. Então, para permanecer vivo, ele juntou o que restava da força e enviou os fios dele para fazer tipo, como se fosse uma parede ao redor dele, né, ao redor do urso vermelho também, com as árvores que estavam por ali, e ele criou uma cabana meio que improvisada para ele dormir. Além das árvores e a parede, ele ainda encharcou os fios de veneno, porque se alguém tentasse comer, ia morrer por conta do veneno. Então aí, depois que ele usou tudo, as forças dele foram totalmente tiradas e ele de novo perdeu a consciência. Aí apareceu a mensagem que ele excedeu o nível mínimo dele. Os requisitos especiais eram o Kingslayer e o Tyrant Swagger. E também o Deus. Todos estavam concluídos. E aí ele teve a evolução para Ogro. Uma evolução rara, de uma espécie rara dessa vez. Era uma coisa possível e perguntou se ele gostaria de passar ou não. Com o que restava da força de vontade, ele escolheu a resposta de sim, logo antes dele perder a consciência. Os ogros, cara, eles já são conhecidos por terem uma grande força. Essa força era uma força exibida pela primeira vez quando o Goburou ele subiu numa posição, né, depois de lutar contra o urso vermelho, que era uma variante. E depois do rank up dele subir desse rank, ele conseguiu arrancar facilmente a cabeça do cadáver do urso vermelho com só uma mão, onde ele só conseguia danificar a pele do urso com grande esforço, utilizando todas as habilidades, e agora ele conseguia só meter a mão e furar. Outro exemplo é quando o Ogakit, que veio, é o Gobikit, só que quando eles se tornam ogros, eles não ficam mais Gob, eles se tornam Oga, tanto que a gente chama agora de Rou só, né? Ele ajudou lá o Kit aos dois lutarem contra os assassinos, carregando os corpos dele de volta como uma posição. E apesar dos inúmeros corpos humanos, o Ogakit, ele carregou eles com equipamentos que transportavam um total de cerca de 1 tonelada de peso. Sem qualquer problema, ele levou isso daí nas costas. Para os ogros típicos, cara, isso é que eles conseguem fazer qualquer coisa. Tendem a ser lentos, estúpidos, dependem da força bruta, basicamente. Mas a gente sabe que os nossos prota aí, principalmente, ele tem uma mente diferenciada. A força super-humana deles é uma das habilidades, ele tem um corpo mais forte, tem o rugido do ogro, que o tímpano da pessoa pode até se romper se estiver muito próximo desse rugido, e ele tem o comando do demônio que se tornou agora médio, avançou, se tornando mais fácil
comandar demônios de escalão inferior ainda do que antes. Ele tem uma cura mais rápida do que o normal, entre outras habilidades. Só que agora ele ganhou a linhagem das espécies raras. Dependendo do local, ele é calorosamente protegido. Dependendo, logicamente, ele é propenso a ser mais capturado, né, por uma certa exibição, então ele é protegido por conta disso. Tanto que ele tem a proteção do Deus Maior também, que é uma proteção de um Deus muito mais forte. E o selo esculpido dos escolhidos, porque ele se tornou uma espécie rara escolhida. O mesmo selo aparece inclusive nos subordinados dele, que aumentam as habilidades de cada um dos subordinados e várias outras habilidades. E quando ele vai upar, né, de novo, ele pode se tornar diferentes raças agora. Ele pode virar um vampiro, ele pode virar um apóstolo senhor, ele pode virar um minotauro, um Oni Karma. Só que no caso do nosso Gobi-Ro, mano, ou melhor, o nosso Ro, né, porque agora ele é um Oni, ele se tornou um apóstolo do senhor. Muitas vezes era referida como demônio apóstolo. Diz até que é uma versão evoluída de certos ogros especiais. Uma espécie muito rara, tem grandes aptidões em quase todas as áreas, portanto tem sido considerado mensageiros dos deuses. Daí o próprio nome, né, que vem. No dia 107 especificamente, o grupo enfrentou uma intensa chuva, o que forçou eles a se refugiarem numa caverna, que tinha expandido anteriormente. Eles estavam muito felizes que tinham um armazenamento de comida suficiente para eles sobreviverem até por uma semana, o que resolveu os problemas de alimentação. Mesmo quando a chuva cessou, a neve começou a cair e o vento tomou conta de todas as estradas aí, cara, tudo tava, não tinha como eles saírem de lá, obrigando o Gobi-Ro e os outros a adiar os planos dele enquanto eles estavam na caverna. Cada membro do grupo acabou encontrando maneiras de passar esse tempo. Um se dedicando à leitura, o outro com treinamento, trabalhos manuais, enquanto os outros estavam todos evoluindo em atividades e lazer, o nosso protagonista, por sua vez, optou por sair sozinho na neve. Ele estava munido de todas as habilidades específicas dele e roupas adequadas, ele foi direto para a busca de presas. Ele encontrou e enfrentou um outro urso, desbloqueando uma nova habilidade durante essa luta. Só que ele escolheu não atacar esse segundo urso por conta da presença da companheira grávida dele. E continuou a busca dele e se deparou com uma grande fera, um branco lá, né, bonitão, que parecia ser o chefe dessa região. Ou seja, consciente da dificuldade, né, de todo o confronto, o protagonista enfrentou esse ser branco lá, mas logo ele percebeu que as chances de vitória contra esse bicho eram mínimas. Então, depois dessa breve batalha, ele foi derrotado e deixado para trás por essa fera. Mesmo assim, ele coletou os chifres desse cervo como lembrança de todas as experiências dessa luta. No caminho de volta para casa, ele encontrou um slime branco, optando por não atacar esse slime também. Em vez disso, ele experimentou a substância desse slime para melhorar a resistência dele. Só que ele não obteve muito sucesso com essa experiência. Quando se aproximava de casa, ele ouviu alguns ruídos, vibrações estranhas vindo de lá, o que levou ele a investigar, e ele testemunhou uma batalha feroz entre um grupo de humanos e demi-humanos contra gigantes, liderados por um rei gigante. Observando a coragem de combate, ele percebeu que os humanos todos estavam lutando até bem, só que eles estavam enfrentando dificuldades contra o rei dos gigantes, não era qualquer gigante. A batalha acabou levando a sérios ferimentos de vários membros do grupo, incluindo o guerreiro do escudo e a lanceira, cara. O clérigo e o mago também estavam com pouca mana, por causa da extensão da luta que já estava rolando há muito tempo. A situação era crítica, com alguns membros até a beira da morte. E depois de uma série de golpes ali do combate humano, o grupo humano enfrentou o rei gigante com dificuldade, perdendo membros ao longo da batalha. Tem gente que morreu. Com só 3 deles restantes, o rei gigante parecia invencível, lançando poderosas magias que ameaçavam todo mundo. Nesse momento crítico, o nosso querido Prota chegou lá. Observando essa batalha, ele interviu. Utilizando as habilidades, ele derrotou o rei gigante, salvou o grupo de uma queda fatal do penhasco. E depois dessa batalha aí, em vez dele matar o grupo humano, ele optou por poupar essas pessoas, reconhecendo a coragem e a determinação deles. Quando ele refletiu sobre essa situação, ele percebeu que a força dos guerreiros do escudo e da lança, os dois gravemente feridos, não conseguiam fazer nada. Então ele decidiu realmente ajudar eles, capturar, curar eles e ganhar gradualmente a confiança deles tratando dos ferimentos. De volta para a caverna, ele se surpreendeu quando descobriu que absorver um grande número de habilidades de uma única espécie acabaria levantando algumas questões sobre a natureza dessas criaturas. E ele decidiu encerrar a caçada dele para passar um tempo com os filhos dele, que agora ele já está tendo filhos, né? Enquanto ele pensava sobre o potencial dessas crianças e de suas próprias ambições. Quando ele testemunhou o crescimento extraordinário dos filhos, ele percebeu que tinha subestimado a força daquele cervo branco e jurou superar esse cervo. A mente dele voltou para o futuro das crianças que ele tinha, questionando se eles herdariam algumas habilidades, capacidade de absorver as habilidades que o pai dele tinha, né, o Gobi-Ro, e no final ele acabou aceitando a oportunidade de subir de classificação, recebendo novas habilidades concedidas pelos deuses, enquanto ele contemplava o destino, né, o que reservava para ele e para sua família.
Daí, quando ele evoluiu, ele conseguiu grandes aptidões em quase todos os campos, como por exemplo também restauração de fósseis, o que permitia ele trazer de volta qualquer ser ou conjunto completo de ossos, né, para o seu auge, né, atingir o seu auge total antes dele ter morrido. E também teve um limite de crescimento ilimitado agora. Os limites do tipo de crescimento se tornaram infinitos para ele. Tem a hiperregeneração, que é mais forte do que cada regeneração que ele tinha. A capacidade física dele e habilidades são cada vez melhores. Tanto isso quanto o mimetismo de técnicas e habilidades, que permite que ele use qualquer técnica e habilidade que ele já tenha visto. Não importa a complexidade. E aí, a partir daí, existem algumas espécies que ele pode evoluir. No caso, o Rei da Destruição, o Imperador da Conquista, o Senhor Supremo Vajraksha. Pois é, só que ele, dessas todas, escolheu para evoluir para o Senhor Supremo Vajraksha. Um Overlord, digamos assim. Faz parte da evolução, né? Ele chegou lá como Senhor Apóstolo no nível 100 e cumpriu as condições corretas, então já passou direto. Isso foi visto pela primeira vez lá no dia 245 da vida dele, quando o Gol sobe de classificação por matar um dragão de fogo, o Flame Dragon Empress, né? Ele era considerado uma espécie de deus vivo a partir daí. E mesmo que assim, ele teve ainda a opção de escolher as outras, né? As outras duas que a gente falou. Só que acabou que a intuição dele fez recusar as outras duas e se tornar o que ele se tornou, o caminho das evoluções mais poderosas. E durou quase que um dia inteiro essa batalha contra o dragão. Perto do final, os 8 generais demônios, incluindo o Kaname, que estavam nas proximidades, realizaram um ataque combinado do céu contra o dragão e, como resultado, todos eles subiram de classificação para os membros, né? Eles evoluíram, todos os seus poderes não eram mais iguais. Foi o suficiente para criar um grande buraco no corpo do dragão flamejante. Mesmo que eles tenham matado, por acaso, o dragão, o próprio Urou, ele já tinha recebido bastante dano. Principalmente da ira do dragão, ele ficou gravemente enfraquecido. E, considerando isso tudo, a vitória dele seria muito difícil, talvez ele tivesse até perdido. Infelizmente, ele não poderia subjugar o dragão flamejante sozinho, mas ele se sentia muito grato pelos outros terem ajudado, por ter tido apoio. Os resultados poderiam ter sido o oposto, como a gente falou. Não importa o que aconteça, para ele estar vivo agora significa um pingo de esperança. Se ele morrer, ele não vai aproveitar a vida dele ao máximo que ele pode aproveitar agora, que provavelmente seria uma vida maior do que a última dele. Mesmo que tenha dificuldades, ele ia aproveitar devagar e com mais cuidado a partir daqui. Porque assim, desde que ele reencarnou, cara, ele nunca tinha lutado contra uma parada como esse dragão flamejante, uma tão forte quanto ele. Era a primeira batalha completa, total, mais braba dele. Naquela época ele usou a auto-replicação para manter escondido ali e se preparar. Ele teve a restauração completa caso ele morresse instantaneamente devido a um ataque específico do dragão. E também ativou, até usou os orbes de demônio dele, usando todas as habilidades que ele mantinha escondido como trunfo para poder derrotar esse dragão. Mesmo assim era uma história bastante terrível, foi difícil, porque ele não conseguiu aumentar mais as probabilidades usando essas habilidades. Ele teria sido morto várias vezes se não fosse pela restauração completa. E ele estava grato do fundo do coração por ter esse seguro nas mãos dele, por ter conseguido essa habilidade. Depois de derrotar ele com todas as forças, ele se sentiu melhor. E tem muitas coisas para ele parar e pensar e refletir. Como, por exemplo, ele poderia facilmente adormecer como se fosse um tronco de árvore agora. Seria problemático ele manter essas intenções aí, mas pode acontecer. Assim que ele acordar e se recuperar, ele comeria até a barriga dele ficar cheia. E enquanto ele pensa em várias coisas desse tipo, assim, ele acabou perdendo a consciência. E aí veio a mensagem de que esse dragão flamejante foi subjugado com sucesso e liberou as condições de chamas ardentes e dragão da montanha dos salvos perdidos de Deus. Ou seja, derrotando a Imperatriz, a fusão central e a negação do Senhor Feudal foi realizada. Todos os participantes que derrotaram receberam habilidades especiais. Quando ele limpou as condições de lançamento lá da conquista da masmorra do semideus e a conquista da masmorra de Deus, a habilidade especial bloqueada de Yatendouji foi liberada. E a partir daí, o nosso querido Gobirou se chamou Yatendouji. Esse nome mudou. Ele obteve uma habilidade especial de pilhagem de masmorra e os efeitos dessa habilidade especial da pilhagem permitem um domínio completo das propriedades de masmorra que ele conquistou. Assim como aconteceu talvez em Overlord, quando o Ainz conquistou Nazarick, era a mesma coisa, ele agora tinha o domínio daquela masmorra. E agora ele se tornaria o Vajraksha Overlord, que era uma espécie de deus vivo, tá ligado? Espécie Vajra. Muito absurdo. Nessa hora, pô, ele ficou pensando, caraca, Deus vivo, tá ligado? Ele não achou que o Rei dos Demônios ou o Imperador Demônios fossem boas ideias, mas um Overlord aparecer de repente, mano, ele não podia deixar de pensar sobre isso. Se ele
seguisse a intuição, era óbvio que ele ia escolher o sim. E aí ele ficou um pouco preocupado, né, bastante. Poderia ser uma coisa problemática, mas no final das contas, dessa vez ele decidiu seguir a intuição dele e escolheu o sim, adormecendo a partir daí, muito exausto. E aí tivemos outras habilidades especiais de Yatendouji com a pilhagem de masmorras, mudando de acordo com as condições aí de classificação do deus vivo dele. Uma dessas pilhagens de masmorra foi a Uivos do Submundo. Como o Yatendouji, que agora é o nome dele, alcançou a classificação de deus vivo, a esposa formal do demônio e o consorte do demônio, todos seriam alterados para esposa formal do Overlord e consorte do Overlord. Todas as mulheres que ele tinha iam mudar os seus títulos. E aí, quando ele limpou a condição de liberação do Living God Ranking, né, do deus, a habilidade especial, que era bloqueada do Yatendouji, foi liberada. E aí ele obteve a habilidade especial Inimigo Mundial, a Gula. A partir daí ele chegou no ápice do poder dele, no ápice do nível dele. E a gente vai ficando por aqui, olha. Suando, cara. O negócio tá sinistro hoje. Então, se você curtiu, acho que esse suor aqui vale o seu like, mano. Deixa o like aí. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente continuar acompanhando juntos e ver mais evoluções de outros personagens e muito mais também da história de Remonster. Eu conto com você aqui, cara, com o sininho ativado pra acompanhar os próximos vídeos. Óbvio, a gente não fala só de Remonster, tem muito anime bom pra gente falar, beleza? Beijo no coração de vocês, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima. Valeu!